E aí, tudo bom? Que Deus nos abençoe em mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para buscarmos a presença de Deus através da palavra que Ele nos confiou, a fim de que todos nós possamos aprender cada vez mais dessa palavra e não só aprender, mas colocá-la em prática no nosso dia a dia. Hoje foi um dia atípico, onde eu vivenciei algumas experiências no campo empresarial e eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de vencer nas etapas que há anos para trás eu ainda cometia alguns erros, eu ainda não sabia como lidar. E hoje eu tive a grata experiência de conseguir superar uma adversidade empresarial e eu me senti muito orientado pela presença de Deus, protegido espiritualmente e eu senti que eu não estava sozinho. E por que eu estou falando tudo isso? Para te inspirar a buscar ao Senhor, não importa qual seja a área da sua vida. Entrega toda a sua vida, todas as suas áreas, todas as suas questões e se submeta ao tratamento necessário para que você se torne apto ou apta a superar o desafio. Sem dúvidas, você, assim como eu tenho vivenciado isso, vai sair mais forte e com a consciência de que com Deus tudo é possível. E a palavra dele, assim como se fez verdade na vida de tantos homens e mulheres no decorrer de toda a história bíblica, continua ainda fazendo e ecoando esse efeito sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor não está retida aos tempos bíblicos, mas ela se faz muito verdade todas as vezes que nós clamamos e buscamos ao Senhor para que milagres aconteçam. E eu posso dizer com certeza, milagres ainda acontecem em todas as esferas da nossa vida, seja emocional, seja espiritual e seja natural. Eu compartilhei com Karen algo que eu achei muito interessante, que no processo de tomada da região onde Israel dominou ali, Canaã, quando o povo de Deus assume a terra prometida, Deus deixa claro que eles deveriam adorá-lo, obedecer a ele, seguir suas instruções, amá-lo do fundo do coração, e que após isso eles poderiam fazer o que desejassem seus corações. É muito melhor desejar algo após sermos completos pela presença de Deus. Porque aí, qualquer que seja o desejo ou a vontade do nosso coração, não vai tomar o lugar da presença de Deus. É por isso que o Senhor nos fala para buscá-lo em primeiro lugar, para que ele ocupe esse espaço e nada mais tente ocupar. Que você não busque nas distrações, nos vícios, nos maus hábitos, no trabalho, nos relacionamentos, suprir suas necessidades. Que você busque em Deus. Ele tem a resposta daquilo que você tanto anseia. E ainda mais, ele está disposto a atender os desejos do seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, te agradeço pela oportunidade de viver experiências na Tua presença. Te agradeço pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com aqueles que querem entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nos orientado. E eu te agradeço pela oportunidade de estar vivendo esse novo tempo na minha vida, um tempo de conquistas, de avanço, após tanto choro, após tanto deserto. E eu te agradeço, porque assim como o Senhor tem feito comigo, o Senhor está disposto a fazer cada um destes que aqui estão comigo,
Que o Senhor alcance essas vidas assim como um dia me alcançou. E realize tua obra transformadora, edificadora, para que todos nós tenhamos cada vez mais certeza que não há um lugar melhor do que a tua presença. Aqui é onde nós queremos estar e te agradecemos pela oportunidade de nos achegarmos ao Senhor todos os dias. Vem, fica conosco, revela a tua palavra aos nossos corações e frutifica essa palavra em nós. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos. Orienta-nos. Espírito Santo, tu tens autoridade sobre o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Te entregamos o controle total das nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler o capítulo 28. Encerramento do livro de Mateus. Nós encerramos o nosso primeiro livro juntos no estudo 1189. Me dá até uma alegria extra, uma emoção extra por ter vivenciado esses 28 dias, contando com hoje, com você. E eu peço a Deus que, assim como foi nesses 28 dias, que Ele continue a se fazer presente em nossas vidas, nos guiar e nos alimentar através da sua palavra, que atrai a presença dEle, porque nos coloca para pensar e clamar por essa presença. Esse é o objetivo. Vamos lá? É um capítulo bem curtinho, então vamos para dentro do nosso capítulo. E depois estaremos iniciando o livro de Marcos, que é bem pequenininho. O livro de Marcos tem 16 capítulos. O livro de Marcos vamos acabar em metade de um mês e um dia. 2 semaninhas e 2 dias nós vamos concluir o livro de Marcos. E não se preocupem e estejam atentos a essa questão, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus, cada um da sua ótica, da sua percepção. Então, alguns textos vão ser bem parecidos, mas narrados da percepção de cada um destes que nós citamos, cada um dos discípulos. Vamos lá, capítulo 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, um misto de emoções, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. É muito preciosa essa palavra, testifica a ressurreição de Jesus. E o interessante, diante de tantos fatos interessantes, é que aquelas mulheres tiveram uma experiência única. Elas foram as primeiras a ver Jesus. Mas notem que aqueles soldados que ali estavam montando guarda, como nós lemos no capítulo 27, a mando do governador, para que o corpo de Jesus não fosse roubado, mas eles testificaram, eles viram
o que aconteceu. Mas notem o detalhe: o mesmo ambiente, o mesmo acontecimento milagroso, algo espiritualmente impressionante, e aqueles soldados, eles só tiveram medo, como conta. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Elas ficaram como? Vão depressa, ele ressuscitou. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Ou seja, uma alegria, mistura de tensão, mas os guardas ficaram com medo como mortos. Qual é a impressão que Deus tem causado na sua vida? Você fica com medo como morto? Ou você, apesar de ficar amedrontado, fica alegre porque sabe que vem da parte de Deus? Que nós possamos ter essa sensibilidade de estarmos no local certo, mas também com o sentimento certo, a fim de que as coisas não nos amedrontem ou nos causem medo como mortos, mas nos atraiam para viver as alegrias que o Senhor tem para nós. É uma possível das muitas reflexões que nós podemos ter com base nesse texto. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Ou seja, eles estavam forjando uma mentira mesmo diante de uma verdade espiritual. Olha que loucura, gente. Mesmo tendo a prova visível, factível da ressurreição de Jesus, um anjo aparecendo e tendo todo aquele mover espiritual, ainda assim aqueles líderes religiosos continuaram tramando o mal. Então, não peça para ver por anjos, não peça para ver milagres, peça para que a presença de Deus esteja na sua vida. Peça relacionamento, peça intimidade e tenha você a sua grande experiência, não através da mão de líderes ou de homens ou de mulheres, mas diretamente da presença de Deus, você e Deus. Ele está disposto a se deixar achar por cada um de nós, porque os homens e mulheres tramam para tentar esconder a maravilhosa graça daquele que veio nos salvar. Homens e mulheres ainda tramam dizendo: não, é mentira, não, Jesus não existe, não, será que o céu existe? Será que o inferno existe? Colocam dúvida naquilo que já foi deixado, registrado, testificado e vivido por tantos, que você tem a sua experiência. Se eu abrir agora aqui, descascar uma laranja e chupar essa laranja e te falar qual é o sabor da laranja que eu estou provando, será que ela está azeda ou ela está docinha? Talvez se eu tiver uma expressão assim, eu posso te enganar. Você pode achar que ela está azeda, mas na verdade ela está doce. E se eu ficar normal e fizer talvez você ache que ela está doce, mas na verdade ela está azeda. Você só vai ter certeza se você provar, se você tiver a sua experiência. Continuando. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, a mentira de que Jesus não era o Cristo foi
disseminada por esses líderes a partir do suborno que eles deram para soldados romanos que vivenciaram aquela experiência. Então, mesmo com todos os fatos, o inferno ainda vai tentar esconder, vai tentar dizer o contrário, mas nós sabemos a verdade. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a última promessa relatada por Mateus, feita por Jesus já ressurreto e diante deles. Uma grande instrução: vão e façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam que eu ressuscitei. É por isso que estamos aqui. É por isso que nós vivemos o cristianismo. É por isso que nós buscamos a inspiração para todos os dias. Renunciarmos os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas vontades, os sentimentos que tentam nos manipular, sejam bons ou ruins. Não se enganem. Eu busco todos os dias não me deixar enganar pelos meus sentimentos. Às vezes eu estou muito feliz e qual é a origem dessa alegria? Isso? Não, eu quero que a minha alegria tenha outra origem. Assim como eu não quero que as minhas tristezas venham de determinados lugares, eu quero ter a alegria que vem do Senhor. Eu quero ter a tristeza e o constrangimento por ser disciplinado pela presença do Senhor. E ficar triste, sim, porque eu ainda tenho coisas a serem resolvidas, mas feliz por estar sendo moldado pelas mãos daquele que tem o molde correto para a minha vida, tem os bons pensamentos ao meu respeito, pensamentos de paz e de prosperidade, de alegria e não de tristeza. O que o Senhor nos deseja é o melhor dessa terra, mas é também, e acima de tudo, o melhor do céu. Ele deseja que a verdade dele nos alcance aqui na terra, porque quando estivermos a salvo com ele lá no céu, a palavra já não vai ser mais necessária, como eu já falei algumas vezes. Jejum não vai ser mais necessário, oração. Depois não é necessário pagar preço para estarmos mais sensíveis espiritualmente. Que você resolva pagar preço hoje, de buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Ontem, no encontro da célula, reunido com os irmãos, estávamos confraternizando, muito felizes porque a nossa célula cresceu muito nas últimas semanas, recebemos muitos novos membros e Deus tem feito um milagre muito grande no nosso meio, e eu fiquei muito feliz porque eu pude compartilhar coisas que estavam no meu coração. E uma das coisas que eu falei, eu estou ansioso para ir para casa e ter um tempo com o Senhor e tudo mais. E eu fui presenteado pela palavra de um irmão que sempre troca mensagem comigo. E essa palavra muito me abençoou. Então, que nós possamos buscar a presença do Senhor todos os dias, em todos os lugares. E assim como eu falei com um irmão hoje, que nossa mente esteja sempre no alto, no Senhor, e que a gente possa atrair essa presença, essa conexão para todo o nosso dia, para tudo aquilo que temos que fazer. E que a ansiedade, as preocupações, os negócios, o nosso trabalho, as tarefas familiares, que nada disso tome o lugar que é do Senhor. Nada.
Nada pode ocupar esse espaço, nem na minha vida, nem na sua vida. E eu vigio todo dia, e ainda assim eu erro, e ainda assim eu negligencio. Mas estarmos atentos a isso não quer dizer que não vamos errar, mas quer dizer que quando errarmos vamos conseguir corrigir o mais rápido possível, e que a gente corrija o mais rápido, a ponto de errar cada vez menos, e avançarmos naquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. É isso. Hoje foi bem rapidinho. E concluímos o livro de Mateus. Uau! Capítulo 28 dias. Nosso estudo 1189 avançou. Um livro concluído dos 66 livros. O primeiro livro. Não sei se esse é o seu primeiro livro da Bíblia que você conclui. Mas que, se não for o primeiro, seja um dos muitos, a fim de que a gente possa vivenciar essa jornada dos 66 livros da Bíblia, todos eles, vamos ler todos. E ainda que um capítulo não tenha nada que eu consiga tirar de expressão, de revelação, de conhecimento, que seja um capítulo que eu ainda tenha alguma limitação, seja como for, eu vou vir aqui e vou ler o capítulo. E vou contar com a ajuda de vocês para estudarmos esse capítulo e compreendermos mais a fundo cada um dos capítulos da palavra. Vão ter capítulos que vão tomar muito tempo, então eu vou me dedicar à leitura e ser breve na reflexão. E aí, quando os capítulos forem menores, a gente bate um papo maior, tá bom? Na descrição do nosso vídeo, comente aí aquilo que você achou, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, comente as suas experiências e motive outros a viver essa experiência junto conosco. E é isso. Que Deus nos abençoe. Um abraço.